Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 34, por favor. Marcos 6, 34. Hoje eu vou te dar 3 dicas para você fazer a diferença esse ano. Marcos 6, versículo 34. 3 dicas eu vou te dar. Tomara que você coloque em prática. Levante aí sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco através da Tua palavra. Dê as orientações que essas pessoas precisam para ter um ano de vitória. Meu Deus, que elas sigam as Tuas dicas, os Teus conselhos, para a glória do Teu nome. Dá ouvidos espirituais agora, entendimento a todos que ouvirem essa palavra. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Primeiro conselho, primeira dica, coloca aí por favor, lê alto. Lê mais alto. Olha para mim por favor. Eu sei que é difícil você passar por certas situações. É difícil. É difícil você ter que vender uma coisa que você não gostaria de vender. Uma coisa que você lutou para ter e você não queria se desfazer agora. É difícil. É difícil depender dos outros. É difícil passar por certas situações constrangedoras, humilhantes e até perigosas por causa da sua situação financeira, morar em certos lugares. Eu sei que você não gostaria de estar vivendo essa situação difícil, você que está vivendo uma situação assim, mas entenda que Deus é grande. Deus é grande, e quando nós cremos na grandeza de Deus, então nós consideramos todos os nossos problemas pequenos. Sabia que o homem já conseguiu visualizar 2 trilhões de galáxias? Olha a grandeza de Deus. Nós estamos em uma galáxia. Uma galáxia tem bilhões e chega até a trilhões de estrelas. Deus chama todas pelo nome. Olha a grandeza dele. Isso são as galáxias que o homem conseguiu visualizar, fora que eles não conseguiram ainda. Chega a dar 250 para cada ser humano. 250 só para você. Será que Deus é pequeno? Quando você crê na grandeza de Deus, você não anda olhando para baixo, preocupado por causa dos seus problemas. Você já percebeu que o mal está trabalhando para cada dia mais o ser humano viver olhando para baixo? Você anda na rua, as pessoas estão assim, ó. Não é assim? As pessoas estão dirigindo, olhando para o celular. O mal odeia quando a pessoa olha para cima. Ele gosta de ver a pessoa olhando para baixo. Quando você entende a grandeza de Deus, não importa a situação que você está vivendo, você sabe que Deus é capaz de mudá-la. Uma certa feita, o Senhor Jesus, Ele foi para o deserto e viu a multidão que estava atrás dele lá. E Ele sentiu compaixão dessa multidão. E Ele começou a ensinar. Ele começou a orientar. Ele começou a pregar. E o horário foi avançando. E quando o horário avançou, tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os discípulos ficaram preocupados. E aqui no capítulo 6, versículo 34, diz assim, versículo 35. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é
Jesus não sabia não? Sabia, né? E o dia está já muito adiantado. Jesus não sabia não? Sabia também, né? Aí vem um conselho para Jesus, porque tem gente que está tão desesperada que ela quer aconselhar Deus, né? Olha o que disseram para o Senhor Jesus: despede-os, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-vos vós mesmos de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar. Parei aqui no versículo 5, versículo 39. Olha a visão dos discípulos: Senhor, eu acho que o Senhor perdeu a hora. O Senhor perdeu a noção do tempo. Já é tarde. Eles estão sem comer, não tem comida. É melhor, vou ensinar para o Senhor agora. É melhor o Senhor despedir, porque eles vão nas aldeias e compram alguma coisa e comem. Segue o nosso conselho, é melhor. Em outras palavras, eu sei o que é, eu sei o que é melhor. Jesus falou: dai voz de comer. Eles tomaram aquele susto e disseram: nem 200 denários daria para comprar. Onde é que nós vamos comprar tanto pão, tanta comida? E Jesus disse: o que é que vocês têm? Vai ver. Aí disseram que só tinha quantos pães? Quantos peixes? Um pouquinho, sobrou um pouquinho. Aprenda uma coisa: você pode ter pouco, você pode ter perdido tudo ou quase tudo, sobrou uma moto, um carro velho, um pouquinho de dinheiro, você pode ter sido mandado embora e tem pouco, mas quando você crê em Deus, esse pouco vira muito, esse pouco dá, esse pouco multiplica, esse pouco é suficiente para Deus fazer o que Ele quer na sua vida. É pouco aos olhos humanos, mas Deus faz virar muito. Aí disseram assim: Senhor, que tem? Não dá para nada, é pouquinho. Que tem aqui 5 pães e 2 peixes, que seria isso para essa multidão. 39. E ordenou-lhes que fizesse assentar todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Olha só, Jesus disse assim: ó, nada de bagunça. Já sei o que vou fazer, agora se organizem. Faça grupo de 50 e grupo de 100. Já todo mundo sentadinho, que vai ter de comer para todo mundo. Não seja uma pessoa bagunçada na sua vida econômica, profissional, não. Saiba ser organizado com as suas coisas. Tem gente que é toda atrapalhada. Tem gente, se perguntar para ela quanto ela deve, nem ela sabe. Tem gente que no dia do pagamento esquece de pagar. Tem gente que a vida econômica dela é uma bagunça. Organiza a sua vida. As coisas de Deus são organizadas. Jesus falou: senta todo mundo. Aí diz aqui, ó, versículo 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aonde? Para onde é que você deve olhar? Você tem que andar de cabeça o quê? Olhando para o chão ou para o alto? Ele olhou, levantou os olhos ao céu. O que é que ele fez? Abençoou. É pouco, está difícil, mas não amaldiçoe sua vida. Não abra a boca para falar besteira, abra a boca para abençoar. Esse ano você não vai conversar com o diabo. Olha para mim, por favor. Esse ano você não vai conversar com o diabo. Por quê, bispo? Porque Deus já te deu provas suficientes que Ele é Deus. Deus já te deu provas suficientes que Ele não falha. Deus já te deu provas suficientes que Ele é o Todo-Poderoso. Você não tem que conversar com o diabo. Esse ano não vai ser de murmuração, não vai ser de reclamação, não vai ser de faltar, vai ser de abençoar o que você tem, para que cada dia você tenha mais. Amém? Aí olha o que diz aqui. Olha só. Abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por quantos? Por todos. E o 42 diz o quê? Alguns comeram? Todos comeram e ficaram o quê?
fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Isso fora mulheres e... Se tinha 5.000 homens, na igreja são mais mulheres ou homens? Mulheres. Imagine quantas mulheres e crianças tinham. Mas todo mundo comeu. Cuidado você que é muito ansioso, porque você imagina, Jesus ia multiplicando os pães e os peixes, ia dando para 12 discípulos, e eles iam servindo as pessoas. Comeu todo mundo na mesma hora? Não, uns comeram primeiro. Não seja aquela pessoa ansiosa, que vê as pessoas dando testemunhos primeiro que você fica assim, ó, o peixe aqui, Jesus, pão aqui, eu estou aqui atrás, ou pão logo aqui, ó. Vai chegar o pão lá, vai chegar o peixe lá, vai chegar a multiplicação até você, vai chegar a vitória até você, vai chegar a resposta até você. Olha bem para mim, para você entender. Não deixe nada tirar sua atenção agora, entenda isso. Quando você é uma pessoa de fé, a sua fé te dá paz, te dá certeza, te dá convicção, te dá segurança, certeza de que Deus não vai falhar com você, de que Deus vai honrar. Não se intimide com nada, porque esse ano você vai conseguir pagar quem você deve, você vai conseguir resolver seus problemas, você vai conseguir ver sobrar, aonde sempre faltou, diga, vai sobrar. Creia nisso. Esse é o primeiro conselho. Primeiro. Segundo, coloca na tela, leia comigo. Pastor, ajuda direitinho um levita, rapidinho, aquele senhor ali. Por favor, tem um senhor ali precisando de ajuda. Leva direitinho. Olhe para o telão e vamos ver. Qual é o segundo conselho? Lê alto. Olha para mim, por favor. A maneira que você enxerga Deus faz toda o quê? A diferença. Como assim, bispo? Olhe bem para mim, para você não se distrair agora. Deixe que os levitas vão ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda. Mas não fique curioso não. Quero ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus ensinou os discípulos a orarem, você sabe o que Jesus ensinou? Qual foi a oração que ele ensinou? Não ouvi. Ensinou a chamar Deus de quê? De Pai. Ninguém chamava Deus de Pai. Você pode escolher viver como criatura, ou você pode escolher viver como filho. Se você viver como filho, Ele vai cuidar de você. O Senhor Jesus chegou a dizer: vós que sois maus, sabem dar boas dádivas a seus filhos, imagine vosso Pai Celestial. Se pedir pão, Ele não dá pedra. Se pedir peixe, Ele não dá escorpião. Entenda, por favor. Quando você se coloca como filho, é porque você priorizou o Espírito Santo, é porque você se arrependeu dos seus pecados, é porque você colocou Deus em primeiro lugar, é porque você começou a obedecer a palavra dele. Então o Espírito Santo gerou um filho de Deus. Então você deixou de ser criatura, de viver afastado de Deus, de viver sofrendo igual o ser humano está vivendo. A quantidade de pessoas tentando suicídio é terrível. A quantidade de pessoas com vazio existencial, sem sentido para viver, sem razão para viver, assusta. Até crianças, jovens. Você vê o ser humano cada dia mais perdido e sofrendo, porque está longe de Deus. Veja Deus como Pai. Ele é Pai. E se você tem um Pai como Deus, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Segundo, veja Ele como Senhor. Ele não é seu servo, Ele não é o seu empregado. Pare de buscar Deus só para fazer a sua vontade e aceite a vontade dEle, obedeça a vontade dEle, para que você possa desfrutar do que Ele tem para você. Se você servi-lo, Jesus disse: aquele que me serve, o Pai honrará. Ele honra. Se Ele é Senhor, então você tem temor. Se Ele é Senhor, então você tem respeito para com Ele e para com as coisas dEle. Se Ele é Senhor, então você se coloca como servo. Então você aceita a vontade do seu Senhor, a maneira que o seu Senhor trabalha, você confia, você espera nele, você teme a Ele.
Olha esse versículo de Provérbios 1. Olha como fala da cobiça. Lê alto aí. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Não seja uma pessoa vidrada por dinheiro, apegada ao material. Não, você vai acabar vendendo sua alma, passando por cima dos valores que você não pode passar. Esse foi um dos conselhos que nós estamos toda segunda-feira lendo, um conselho que o bispo Macedo mandou para nós meditarmos na folha que eu dei para vocês. Vocês meditaram? Você não precisa cobiçar nada de ninguém. Você não precisa ficar vidrado por dinheiro. Você não precisa ficar ansioso. Esse ano não é ano de você ficar ansioso, preocupado. Sirva a Deus e não vai faltar nada para você. Amém? Veja Deus como Pai, veja Deus como Senhor e como sócio, parceiro, aliança. Olha como as pessoas chegam aqui quebradas, endividadas, na mão de agiotas, preocupadas, cheias de problemas, e Deus chama elas para uma aliança. Quem queria aliança com essas pessoas? Humanamente falando, só Deus. Ele nos dá tudo, Ele sabe que não temos nada, e Ele nos chama para fazer aliança com Ele. Só Deus. Só Ele é que dá tanto valor ao ser humano, mas ninguém. Ele sabe da sua condição, Ele sabe da sua situação, e mesmo assim Ele quer fazer uma aliança, uma parceria com você. Olha como Ele é grande. Se apegue com Ele, faça uma aliança com Deus. Leve a sério a sua vida com Deus esse ano. Você veio para esse mundo pelado, ou você nasceu com roupa? Você nasceu sem nada. Você não vai levar uma moeda desse mundo. Os faraós pensavam que podia levar. Então quando eles morriam, colocavam o ouro ali, pensavam que iam conseguir levar. Ninguém leva nada daqui. Mas enquanto você estiver aqui, Ele vai ajudar você. E quando você partir para o outro lado, você vai com Ele. Se Ele for seu Pai, se Ele for seu Senhor, e se você aceitar fazer uma parceria com Ele. Terceira e última coisa, coloque aí na tela, lê alto. Quase não tem invejosos no Brasil, né? São Paulo acho que é o lugar que menos tem. Todo lugar tem. Olha para mim, para você entender. Eu não sei se você conhece a história de Daniel, mas eu já preguei sobre ele aqui. E no versículo 6, no capítulo 6, eu queria que você lesse comigo Daniel, no capítulo 6. Acha aí, por favor. Daniel 6, se você é fácil de achar. Se não é, você olha no telão. 6, versículo 19. 6,19, deixa aberto aí. 6,19. Se você já achou, olhe para mim agora e preste atenção. Eu não vou ler o capítulo todo, você deveria ler depois, mas eu quero falar um pouquinho sobre a inveja. Quando Daniel começou a se destacar, os invejosos apareceram. É você começar a se destacar, é você começar a crescer, é você começar a fazer diferença, que o invejoso brota. Mas se você é uma pessoa de Deus, você sabe que Deus te defende. Tudo que é inveja, tudo que é maldade, só te abençoa, porque Deus transforma em testemunhos. Não olhe para a Bíblia agora não, olhe para mim para você entender. Se você não achou, você vai acompanhar no telão. Mas pegue o Espírito. Sempre foi assim com quem é de Deus. Quem se levanta cai. Como assim, bispo? Armaram para Daniel, vasculharam a vida dele, não viram nada de errado. Então pensaram o seguinte: vamos pegar ele na oração, porque esse homem ora 3 vezes por dia. Chegaram para o rei, influenciaram o rei para que ele fizesse um decreto que ninguém pudesse orar naquele período. E eles sabiam que naquilo eles iam pegar Daniel. Daniel continuou de janela aberta, Daniel continuou orando, porque quem é de Deus, nada faz você parar de orar. Nada. E essa é a raiva do diabo. Por quê, bispo?
Porque o diabo quer ver você parar de orar, parar de confiar. O diabo quer te ver mal, ele não quer te ver bem. Então eles armaram, porque eles influenciaram o rei. E o rei gostava de Daniel, mas influenciado, sem parar para pensar no que ele estava fazendo, ele assinou o decreto. Ele não sabia que ia atingir Daniel, que ele gostava muito de Daniel, era a pessoa que ele mais confiava. E Daniel estava se destacando muito nesse período. Que esse ano não seja o ano de você agir precipitadamente. Que esse ano não seja o ano de você agir na ansiedade. Você já deve ter se prejudicado por causa disso. Você já deve ter se dado mal por causa disso. Eu lembro uma vez, você sabe que quando você é jovem, você fica muito ansioso. O primeiro carro que eu comprei foi um Passat. Horrível, me dei mal. Comprei um carro que misericórdia. Quando eu vendi, eu dei graças a Deus. Deu prejuízo, gastou muito. Mas eu fiquei naquele negócio, comprar um Passat. Comprei, me dei mal. Vendi, quando eu vendi, eu dei graças a Deus. E aí eu fui comprar um Chevette. Eu era novo, bem novo. E quando eu fui comprar o Chevette, o cara viu uma ansiedade em mim. E eu falei assim, ó, quanto é? Ele, tanto. Eu nem negociei, falei, amanhã eu venho buscar. E quando eu fui lá no outro dia, ele falou assim, ó, eu pensei direitinho, o carro vale mais, é tanto. Falei, rapaz, você me deu a palavra. Você falou comigo ontem que o carro era esse valor. Eu vim aqui para fechar um negócio com você, nós vamos no banco agora. O cara falou, não, é tal valor. Eu voltei triste. Mas eu falei para ele, eu vou comprar. E quando eu cheguei novamente para ele, ele falou, vamos lá na sua casa. E ele parou o carro na porta, e ele perguntou assim, você tem mais o que? Você tem som? Sabe quando o Espírito Santo fala assim, ó, isso não é para você não. Porque o cara aumentou o preço, ainda queria o som. Queria saber o que eu tinha em casa. Eu orei e fiquei frio. Esfriou. Não deu mais vontade de ter aquele carro. E ele ficava passando lá na porta, que tinha um comércio. Ele ficava passando na porta, eu falei, meu Deus, não quero nem olhar para esse carro. Sabe aquela coisa que está louco para ter? Mas Deus está dizendo, não é a hora. Ele está querendo te explorar. Eu deixei. Aí meu irmão mais velho me ligou. Falou assim, Jadson, você já comprou o carro? Eu falei, não. Ele falou, meu sogro está com a caminhonete. E ele quer vender. Eu falei, Jorginho, eu estou lutando para comprar um Chevette aqui. Como é que eu vou comprar caminhonete? Tem condições? Não, ele quer se desfazer dessa caminhonete. Ele tem condições. Você tem quanto? Eu falei, tanto. Ele falou, pode vir, você vai levar. Eu falei, eu vou levar? Caminhonete? Falou, Falou, calma. Porque ele é mais velho, né? Calma. Você não vai pegar hoje. Eu vou pegar o carro na mão dele. Vou colocar no seguro direitinho. Depois você vem aqui e pega a estrada. E eu aguardei, esperei e comprei o carro. E deixei o carro bem na frente do comércio. Quem passa? O Chevetinho. O dono do Chevette parou o carro. De quem é? Eu falei, meu. Comprei, mais barato que o seu. Beleza, novinho, vem ver, seminovo. Quase eu caio numa armadilha. Não deixe ninguém te pressionar. Esse negócio vai comprar um imóvel, pessoal, se não for até sexta-feira eu vendo para outro. Pode vender, meu amor, vai com Deus. Porque as pessoas fazem uma pressão porque vê que você quer ou vender ou comprar. Então você vai na sua precipitação e as pessoas dão um valor baixo e compram barato que você comprou caro, ou te vendem pelo olho da cara porque você mostrou muito interesse. Quando falar para você, ó, já tem 3 pessoas aqui de olho, se você não vier eu vou vender. Pode vender, meu amor, Deus tem uma coisa melhor para mim. Mas não fique nessa agonia, nessa ansiedade. Eu fiquei. Quase o cara levava tudo, ainda levava o som. Eu falei com minha esposa, falou, o quê? Vai levar o som não? E ela sempre foi mais calma, né? Eu sou acelerado, ainda bem querer me acelerar. E ela, calma. Deus está dizendo para você, calma.
Tem coisa que você não adquiriu ainda, não queira fazer sem ter condições, vai chegar a hora certa. Calma, fica tranquilo. Mas o rei assinou. Quando o rei viu, Daniel já estava comprometido, e o rei não podia voltar atrás. E lançaram Daniel aonde? Na cova dos leões, colocaram uma pedra. Os invejosos ficaram assim, ó. Acabamos com Daniel. Não vai sobrar nada. Vai ficar os pedaços. E Daniel entrou na cova. Aprenda. Quem lançou Daniel na cova foi devorado pelos leões, mas Daniel não foi. Quem lançou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha foi queimado, mas os três não foram. Se você é uma pessoa de Deus, sempre quem se levantar contra você vai se dar mal e você vai se dar bem. Porque Deus defende quem é dele. Quando você é uma pessoa de Deus, porque vasculharam a vida de Daniel toda e não acharam nada de errado. Eu não estou falando de você que vive uma vida toda errada, que diz que é de Deus sem ser. Eu não estou falando com você. Eu estou falando com você que é de Deus. Você obedece a Deus aqui dentro e lá fora. Você leva a sua vida com Deus a sério. Então não se preocupe com os invejosos. Eles vão brotar, mas tudo que eles fizerem, Deus vai transformar em bênção. Tudo que eles fizerem contra você, Deus transforma em testemunho, porque Deus é com você. Ele escolheu você. Diga, Deus é comigo. Só que Daniel ficou dentro da cova. E de manhã, no versículo 19, 6:19, coloca aí na tela também. Leia aí, é tão gostoso ler isso aqui. Pela manhã, quer dizer, o choro pode durar a noite toda, mas a resposta, a tristeza pode durar a noite toda, mas a alegria. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, quem foi? As pessoas perguntaram assim, ó, como, rapaz? Como é que você conseguiu sair da mão dos agiotas? Como é que você conseguiu não perder esse carro, essa casa? Como? Você vai dizer o quê? O meu Deus me ajudou. Deus que eu tenho aliança, pacto. O meu Deus enviou o seu anjo e fez o quê? Fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim o quê? Inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha o 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Tiveram inveja? Tiveram. Armaram para ele? Armaram. Deus deixou de ser devorado? Não. E quem armou para ele foi devorado pelos leões. Bispo, mas ele não estava na cova dos leões? Estava. Mas Deus fechou a boca de todos os leões. Que Deus feche a boca de todos os invejosos na sua vida. Quando Daniel saiu, o rei ficou todo alegre e não causou nada, nem um arranhão. O rei deve ter pego Daniel assim: deixa eu dar uma olhadinha aí. Nem uma patada, nem uma bocadazinha. Deixa eu ver direito aqui. Nada, rei. Estou saindo dessa cova honrado. Você vai sair dessa luta não é envergonhado, não, é honrado. Você vai sair dessa luta não é humilhado, não, é de cabeça erguida. Daniel morreu, mas o Deus de Daniel está vivo. Fique em pé e diga: é o mesmo Deus que eu creio. Diga: é o mesmo Deus que vai me honrar. Você entendeu a palestra? 3 dicas. Qual foi a primeira? Não se intimide com nada. Deus já te deu provas que Ele é Deus. Amém? Não converse com o diabo. Não tenha dúvida, porque a obra que Deus começou, Ele vai terminar. Ele não te deu fé para brincar com você, não. O que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Não se intimide com nada que vier esse ano. Olhe Deus como Pai, como Senhor e como seu parceiro. Você tem uma aliança com Ele. E o último, qual foi o último? Não se intimide com nenhum invejoso. Não tenha medo de nenhum invejoso. Tem gente que é maligno, mas o seu Deus é mais. E eu quero orar agora por você
que diz assim: bicho, eu estou nesse deserto, não sobrou quase nada, só Deus para multiplicar. Eu estou vendo a minha fonte secando e as dívidas crescendo. Eu estou vendo meu estoque acabando, minhas mercadorias acabando e as dívidas crescendo. Eu estou no deserto, bispo. Você está no melhor lugar para Deus agir. Foi onde Ele fez mais coisas. Você que está na cova dos leões, bispo, armaram para mim. Nós vamos clamar agora. Nós não vamos baixar a cabeça não, nós vamos levantar a cabeça. E tem um Deus lá em cima que vai enviar vitórias para você agora. Se é para você, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem fazendo dessa canção a sua oração. Olha aqui para mim e preste atenção. Abre os olhos. Olha aqui, ó. Abaixa as mãos e olha aqui para mim, por favor. Você já tomou anestesia geral alguma vez? Já tomou mesmo? Como é que foi? O anestesista aplicou a anestesia em você e você ficou discutindo com o médico enquanto ele operava, não foi? Não foi não? Ah, não foi? Ele te abriu, você ficou assim: ó, doutor, melhor para cá, melhor para lá. Hã? Tá bom, pode costurar, não foi não? Não. Como é que foi? Você nem sabe. Você apagou. Quando você voltou, geralmente coloca uma pessoa que você conhece para que a voz venha ser familiar e você vai voltando ao normal. Não é assim? Aí o médico fala: já fizemos tudo, agora só se recupere. Aprenda a confiar em Deus totalmente. Deixa Ele trabalhar. Você deixa o médico trabalhar. Você deixa o médico te dar a anestesia e você apaga, você não sabe nem o que ele fez com você. E você confia, porque você não confia em Deus. Deixa Ele trabalhar do jeito dele. Deixa Ele fazer no tempo dele, da maneira dele. Não precisa você ensinar Jesus, Ele já sabe tudo. Daqui a pouco sua vida vai estar mudada. Nós vamos clamar agora. Feche os seus olhos e fale com Deus. Abra a tua boca agora, não dependa da minha oração não. Abra a tua boca, minha amiga, meu amigo. Abra a tua boca e fale com Deus Todo-Poderoso. Fale com Deus que te trouxe aqui. Fale com Deus de Daniel, o Deus vivo, o Deus que fecha a boca dos leões, o Deus que te livra da cova. Às vezes Ele permite que nós venhamos e está em lugares perigosos, difíceis, mas não se entregue, não jogue a toalha, porque você não vai sair humilhado, você não vai sair de cabeça baixa, você não vai sair aos pedaços, você vai sair ileso, você vai sair bem, porque tem um Deus que cuida de você, você tem um Pai, você tem um Senhor, você tem um Deus grande, que pode te livrar, que pode te tirar dessa situação, por mais difícil que seja. Levanta a tua cabeça. Ele levantou os pães e os peixes. Levanta a tua cabeça e fale com Deus. Fale com Ele agora. E Ele vai multiplicar um pouco. E Ele vai trazer a multiplicação. E esse ano vai dar para você pagar sim. Vai sobrar. Vai dar para você cuidar da tua família sim. Vai dar. Em nome do Senhor Jesus, vai ser suficiente. Se Jesus não estivesse naquele deserto, diante daquela multidão, terminaria muito mal, mas Ele estava ali, e por isso terminou bem. Minha amiga, meu amigo, você vai terminar esse ano bem, você vai terminar esse ano dando o seu testemunho, porque a partir de agora, o Deus Todo-Poderoso é quem inclina os ouvidos para te ouvir, é quem estende a mão para te socorrer, para tirar você do tremendal de lama, desse mar de dívidas, dessa situação desesperadora. Venha, meu Pai, atender esse pai de família que chega aqui hoje contando apenas contigo. Ele olha ao redor e ele não tem ninguém a favor, ele só tem crítica, ele só tem censura, mas ele tem no Senhor a sua confiança, a sua esperança. Então que ele veja a tua providência, trazendo a condição que ele precisa para tirar a sua família desse aperto, desse vexame. Atenda, meu Pai, essa pessoa que fizeram de tudo para que ela parasse de crer, para que ela parasse de confiar. Já disseram na cara dela que não estava adiantando, já disseram na cara dela que ele estava somente perdendo o seu tempo,
tempo, mas a exemplo de Daniel, ele está aqui perseverando num lugar diferente, num local consagrado ao Senhor, num horário diferenciado, porque ela não aceita uma vida aquém daquilo que está prometido. Reflita, meu Pai, a tua grandeza na vida deste povo. Em nome do Senhor Jesus, que nada nos faça parar de orar, que nada nos faça parar de confiar, que nada nos faça, meu Pai, duvidar. Nós não vamos conversar com o diabo esse ano, nós vamos depender do Senhor, nós vamos contar com o Senhor, nós vamos depender do céu, porque o céu é que domina. Nós vamos olhar para o alto, nós vamos confiar em Ti. Levante as mãos e diga: meu Deus, que nada me intimide, que eu Te enxergue como meu Pai, meu Senhor, meu sócio, meu parceiro. Diga: meu Deus, que eu não tenha medo das maldades, dos invejosos, porque eles não vão conseguir me derrubar, nem me parar, nem me impedir de ter um ano abençoado. Eu consagro a Ti o meu ano, a minha vida. Coloque as mãos na altura do coração, que em nome de Jesus, coloque as duas mãos na altura do coração, abaixe as mãos e seja abençoado por Deus, e tenha paz, certeza que o Todo-Poderoso é o seu amigo. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo, o Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Descansar em Deus. Levante a mão da aliança para o céu, diga: meu Pai, o ano começou, os desafios virão, mas eu sei que eu não estou sozinho. O Senhor está comigo para me dar o melhor ano, um ano iluminado para a Tua glória. E se você crê, diga amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.